Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos adultos. Hoje é terça-feira, 9 de setembro de 2025 e a gente vai mergulhar juntos no estudo de hoje. E o tema, olha, é impactante: corrompidos pela idolatria. A nossa conversa vai explorar como essa questão, a idolatria, não só devastou Israel lá atrás, mas como ela continua sendo um desafio bem real, bem presente hoje. Ok, vamos desempacotar isso um pouco. A ideia é investigar mais a fundo o que a idolatria significa de verdade. Claro, vamos passar por aquele episódio conhecido do bezerro de ouro, mas o foco maior é tentar entender as formas, talvez mais sutis, né? As formas atuais que ela toma. Queremos pegar a essência do negócio. O que é? Por que é tão prejudicial e, principalmente, como a gente pode reconhecer isso na nossa vida? Para começar, vamos direto para a Bíblia, para uma passagem-chave aqui. Êxodo capítulo 32, versículos 7 e 8. O cenário ali é tenso, né? Moisés está lá no Monte Sinai, isolado, recebendo as leis, e o povo. Lá embaixo, no acampamento, a paciência, acabou. O pessoal está inquieto, ansioso. E é bem nesse clima de impaciência que Deus fala com Moisés. E a palavra é dura, viu? Deus diz que o povo se corrompeu. E como foi essa corrupção? Imediata, chocante. Eles rapidinho desviaram do caminho e fizeram um ídolo, o famoso bezerro de ouro. E o ponto que o material destaca, e que é forte mesmo, é a contradição absurda disso. Eles chegaram ao ponto de dizer que foi aquela estátua de metal que eles mesmos fizeram que os libertou do Egito. Um evento gigantesco, recente. Isso é negar na cara o que Deus tinha acabado de falar lá em Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. É como se deletassem o libertador real para adorar uma invenção deles. Impressionante. E essa palavra corrupção, ela é central aqui. O material sugere que não foi um errinho, sabe? Um deslize. Foi algo mais profundo. O texto usa uma expressão forte, fala em divorciar-se do Deus verdadeiro. Imagina, isso indica uma quebra de aliança mesmo, uma rejeição ativa, consciente da presença de Deus, dos atos dele na história deles. E as consequências, como a gente vê na passagem e na análise, não foram só externas, né? Essa idolatria distorceu o jeito deles pensarem, mexeu com os sentimentos e levou a essa condição de corrupção que Deus aponta. A idolatria bagunçou a percepção da realidade deles. Essa ideia de corrupção profunda que mexe com pensamento, sentimento, não só um ato isolado, isso nos leva para outra visão importante que a lição traz. A visão do profeta Ezequiel, isso séculos depois, né? Ele parece que via esse episódio do Êxodo não como algo único, mas um sintoma de um problema bem mais enraizado. Sim, a análise vai fundo nisso ao trazer Ezequiel. Para ele, segundo as fontes, a idolatria não é só mais um pecado na lista, entende? Ela está no âmago, no centro, no coração mesmo da ruína espiritual e social do povo. É como se fosse a raiz de onde brotam outros problemas. A fonte até cita passagens, né? Ezequiel 8, 20, 22. São descrições bem fortes de como adorar outros deuses estava ligado diretamente com injustiça, violência, opressão, todo tipo de decadência moral. Nessa visão, a idolatria é o desvio principal que contamina tudo. Não é só um erro teológico, é a fonte de uma desordem geral. E aí é que o material cutuca a gente, né, com uma reflexão que incomoda um pouco. Pergunta algo tipo, a gente sempre acha Israel ingênuo por fazer estátua e adorar. A gente nunca faria isso. Mas, será mesmo? Será que a gente está livre da idolatria? Essa pergunta força a gente a pensar que talvez idolatria não seja só sobre estátua de ouro ou pedra. Ela pode ter outras caras mais modernas, bem mais disfarçadas. Então, como que a gente pode identificar essa idolatria hoje? O material dá uma definição bem prática, eu achei. Ídolo não é necessariamente uma imagem física. Ídolo é qualquer coisa que a gente coloca num lugar central da vida,
o lugar que é de Deus. E a descrição continua, detalhando mais. É aquilo que captura nossa imaginação mais do que deveria, sabe? Que domina o que a gente gosta, o que a gente quer, aquilo que consome nosso tempo, nossa mente, mais do que Deus. Pode ser algo que, mesmo a gente sabendo lá no fundo que não tá certo, a gente acaba adorando no sentido de dar energia, foco, lealdade vez após vez. O texto fala até que um ídolo pode escravizar os pensamentos. É uma definição bem ampla, né? E, sinceramente, assusta um pouco pela abrangência. Exato. E o fascinante é isso. As formas mudaram, claro. Ninguém está fundindo bezerro de ouro na praça hoje em dia, né? Mas a essência do problema, essa dinâmica de substituir Deus, continua igualzinha. E aqui a fonte traz um princípio que é, profundo e inquietante ao mesmo tempo. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos e não seremos melhores do que o Deus ao qual servimos. Isso é muito sério. Isso quer dizer que o foco principal da nossa atenção, da nossa admiração, da nossa dedicação, isso acaba moldando a gente. Se o nosso Deus, seja ele o sucesso, o prazer, o poder, sei lá o que for, superficial, egoísta, materialista, a gente inevitavelmente começa a refletir isso. A idolatria não é só um ato externo, ela transforma por dentro, é um processo. Para não ficar só na teoria, o material ajuda sendo bem prático. Lista exemplos concretos de coisas que podem virar esses ídolos modernos. E a lista é, nossa, impressionante, tem de tudo. Orgulho, foco exagerado na gente mesmo, né, o egocentrismo, a busca sem fim por dinheiro, a obsessão por poder, sexo fora do compromisso, comida como fuga, consumo passivo de TV, mídia, vício em droga, álcool, ficar remoendo pensamento impuro, pornografia, a busca louca por prazer que passa rápido. E não para por aí, né? Inclui coisas que a gente nem sempre associa à idolatria. O trabalho em excesso, o workaholism, esporte que vira obsessão total, ideologia política que exige lealdade cega, até certos tipos de música que acabam moldando valores, a busca desesperada por status, por título, diploma e, talvez o mais chocante para alguns, até a família. Exato. O material faz questão de dizer: a lista praticamente não tem fim, e ainda comenta, quase com ironia: somos muito criativos e inventivos a esse respeito. Parece que a gente tem uma habilidade incrível para pegar quase qualquer coisa, boa ou ruim, e botar num pedestal, né? Mas essa variedade toda também dificulta identificar, não acha? Como algo tão bom, tão fundamental como a família pode virar um ídolo. E a família é tudo isso, pode ser distorcida. Não é só sobre adorar coisas obviamente ruins, entende? Uma carreira ótima, uma família unida, buscar conhecimento, lutar por uma causa justa, tudo isso pode virar ídolo. E como? Quando essa coisa boa toma o lugar central na nossa vida, o lugar que pertence a Deus, quando ela dita a nossa lealdade principal, quando as decisões mais importantes giram só em torno dela, quando a gente busca nela a segurança, o significado, a satisfação última, que na verdade só Deus pode dar, é uma questão de prioridade, de onde está a nossa identidade mais profunda. Entendi. Então, o perigo não está na coisa em si, mas na posição que ela ocupa no nosso coração, na nossa vida. E quais seriam as consequências práticas dessa idolatria moderna, segundo a análise que a gente está vendo? As consequências são profundas e muitas vezes graduais, a gente nem percebe direito. A fonte alerta que a idolatria, não importa qual seja o ídolo, ela transforma a personalidade, muda o jeito de pensar, molda o que a gente ama, o que a gente deseja e impacta a vida social. Ela redefine nossa identidade. Em vez de nos vermos primeiro como filhos de Deus, a gente passa a se definir pelo trabalho, pelo status, pelos bens, pela família, pelo grupo político, e isso, segundo o material, leva a substituir relacionamentos de verdade, especialmente com Deus e com os outros, por interações que podem até parecer legais, na superfície, mas que no fundo são vazias. São interações que não dão sentido real e que, no fim das contas, não salvam ninguém. O ídolo sempre promete muito, mas entrega pouco no final das contas. É uma troca ruim. Então, o que tudo isso significa na prática? Se a idolatria pode ser tão sutil assim, se até coisa boa pode virar ídolo,
Como a gente se protege dessa corrupção? Aquela que Êxodo falou e que Ezequiel viu como raiz de tanto problema. Qual seria o antídoto para isso? A ideia central que o material traz é da centralidade de Deus. É dito de forma bem direta. Se o Senhor não estiver ativamente no centro da nossa vida, um outro Deus, um outro ídolo, vai inevitavelmente ocupar esse lugar. Não existe vácuo no centro da vida humana, sabe? Ele sempre vai ser preenchido por alguma coisa ou alguém. Por isso, a estratégia não é só tentar evitar ídolos, que já vimos que é difícil, dada a nossa criatividade para isso, mas sim cultivar ativamente um relacionamento vivo, real com Deus. É preciso alimentar essa conexão, dar espaço para ela na mente, no tempo, nas decisões. Se a gente não está conscientemente buscando a presença de Deus, aproveitando essa presença, a nossa energia, nossa devoção, nosso tempo, eles vão acabar quase por inércia, sendo dedicados a outra pessoa, outra coisa, outro Deus. A solução para a idolatria não é um vazio de adoração, mas a adoração direcionada para o lugar certo. Faz todo sentido, juntando tudo então. A idolatria, seja aquela do bezerro de ouro escancarada, ou a moderna cheia de disfarces, no fundo é a mesma coisa. É colocar algo ou alguém no trono da nossa vida, um lugar que é só de Deus. E as consequências, como a gente viu desde Israel até os alertas mais gerais, são sérias. Corrompem por dentro, mexem com pensamento, sentimento, distorcem quem a gente é e nos afastam de um propósito maior. Exatamente. E a relevância disso hoje é total. A grande lição aqui é que vigiar contra a idolatria não é algo que a gente faz uma vez e pronto. É uma necessidade constante, consciente, justamente por causa dessa sutileza toda que a gente falou. As coisas mais valiosas, nobres, queridas da vida podem virar armadilhas se a gente deixar que elas tirem Deus do primeiro lugar, do centro das prioridades, do que a gente ama, da nossa lealdade fundamental. O perigo não ficou lá atrás, ele continua bem real. E isso nos deixa, como sempre, com uma questão para a gente levar para pensar mais um pouco, né? O material mostrou bem claro como coisas boas, importantes, essenciais até, podem ser distorcidas e virar ídolos, tomando sutilmente o lugar de Deus. Diante disso, a provocação final é essa: que tipo de autoexame honesto ou que prática espiritual consciente poderia nos ajudar a manter as prioridades no lugar certo? Como a gente pode garantir que nossas buscas legítimas e valiosas por sucesso, bem-estar da família, conhecimento, justiça, não acabem sem a gente perceber, tomando o lugar central que só pertence a Deus? A fonte não dá uma receita pronta, mas desafia a gente a essa reflexão contínua que é muito necessária. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!